Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós. Aleluia, aleluia. Eu quero ver uma alegria aí no seu rosto, eu quero ver resplandecido a glória de Deus aí agora, neste dia, neste momento. Eu oro pela tua vida, eu apresento ao Senhor, Pai, já consagro cada um que vai estar assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus eu creio, ó Pai, que hoje o encontro que o Senhor marcou vai transbordar da tua graça. E eu creio, ó Pai, que haverá um mover muito grande e que muitos poderão entender o que o Senhor quer operar na nossa vida. Olha, nós vamos convidar o Espírito Santo, mas eu quero já que você entenda. Houve uma sequência aqui e um encaixe nas palavras. Nós pregamos na quinta-feira sobre o Salmo 91. Nós pregamos na sexta sobre Mateus, pregação lá no Jordão de Batista, e hoje nós vamos falar sobre a sequência desse batismo. Amém? O Espírito Santo conduz e a gente obedece. Foi assim comigo e vai ser assim com você. Amém? Aleluia! Mas antes, nós precisamos convidá-lo, porque sem ele não faz sentido. Amém? Então vamos juntos? Espírito Santo de Deus, toda honra e glória seja dada a Ti, Pai, que é santo, justo, digno de todo louvor e glória. Nessa hora entramos na Tua presença e clamamos, ó Deus, que venha o Teu reino sobre nós. Sem o Senhor não tem como continuar, não dá, Pai, não faz sentido. Então Te dou liberdade, Senhor, para me usar. Te dou liberdade para acessar os nossos corações no mais profundo da nossa alma e falar conosco nesse dia, Pai, nos levando a um encontro com a Tua palavra e nos confrontando, Senhor, e nos tornando um novo ser. Tira de nós tudo que não Te agrada, que diminua o nosso eu e que o Deus cresça em nós, que o Senhor cresça, transborde em nós. Ah, Senhor, mortifica as nossas carnes e vivifica o Espírito. Tira os tampões dos nossos ouvidos, as vendas dos nossos olhos. Abre o nosso coração para receber a Tua palavra e que ela encontre um abrigo, um solo fértil para produzir frutos ao Teu reino, Pai. É o que eu desejo para este dia e Te peço em nome de Jesus. Fique à vontade e faça a Tua vontade. Amém. Aleluia! Gente, poderoso és o Senhor, Criador dos céus e da terra. E a gente vai lá para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. É interessante as obras de Deus e o que Deus faz. Eu amo quando Deus, Ele une propósitos, Ele confessa, Ele confirma. Essa é a palavra que eu queria usar. Ele confirma, de fato, aquilo que Ele quer entregar para nós. É muito poderoso isso. Livro de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. E nós vamos ter o versículo 2 como versículo do dia. Amém? Lucas, capítulo 4, do 1 ao 4, versículo 2, o versículo do dia. Pegou aí? Papel e caneta na mão, não se esqueçam disso. Vamos lá? E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminados ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Gente, vamos voltar aqui. Você que não assistiu o devocional de quinta-feira, volta lá e assiste. Nem só de pão vive o homem. E ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a gente não temerá. A gente precisa habitar no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. É o Salmo 91, estou tentando trazer palavras que entrem aqui no que eu quero que você entenda. Na sexta-feira, você que não assistiu, volta lá também. Nós
aprendemos e fomos confrontados com o arrependimento dos pecados e o batismo nas águas, lá no Rio Jordão, o Batista. E aqui a gente vai ver Jesus aplicando exatamente as duas coisas que nós aprendemos. E aí eu quero que você entenda que se Jesus fez, é para nos dar um bom testemunho, é para nos ensinar. Isso significa que nós devemos fazer também. O que Deus falou conosco quinta e sexta não é mentira, é para ser vivido. Vamos entender aqui? E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Gente, Jesus foi batizado no Jordão por João Batista. Naquele momento que ele é batizado, faça uma leitura da Bíblia, gente, para vocês entenderem cada passo e cada processo do que acontece. Jesus, quando é batizado, a descida daquela pomba representando o Espírito Santo e pousando sobre Jesus. E ali ele foi cheio. Jesus nos dá o exemplo de que sim, devemos descer as águas. Sim, devemos nos batizar. Ele não tinha pecado para se arrepender, mas ele deu o exemplo. Quando eu quero que você faça algo, eu tenho que ser o exemplo daquilo que eu quero que você faça. Eu não tenho que te dizer, beba água. Bora, beba água. Eu vou beber muita água o tempo inteiro, para que você note o meu comportamento e diga, é bom aquilo que ela faz. Eu também quero fazer. Vou colocar a prática, beber água o tempo inteiro. Aquecendo minha garganta, fortalecendo, ou seja, os 3 litros de água por dia, então a gente tem que beber água o tempo todo, não é verdade? Cada 20 minutinhos a gente está ali se reabastecendo de água. Eu estou aqui tomando toda hora porque eu estou falando e minha garganta fica seca. Amém? Mas vamos lá. Jesus, ele nos dá exemplo. Então, sim, devemos descer as águas, sim, devemos nos arrepender e viver o que a palavra nos ensina. Quando Jesus ele é batizado, a palavra vai dizer que ele foi cheio do Espírito Santo. Você se lembra lá no Salmo 91, que a palavra vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que tem a presença. É aquele que tem a presença do Senhor. Em nós, a presença significa o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. O batismo das águas significa eu estou arrependido e eu quero ser uma nova criatura. O batismo no Espírito é Jesus que batiza o Espírito dele em nós. Ele desce o Espírito Santo sobre nós. Amém? Ele enxerga em nós o arrependimento e ele desce com o Espírito sobre nós. É assim que acontece. Porque como o João fala lá, não há como enganar a Deus. Hipócritas seríamos se achássemos que estávamos nos enganando a Deus, descendo as águas em fingimento e sem arrependimento. Jesus só batiza com o Espírito aquele que há um arrependimento genuíno, que está falando a verdade, porque ele sonda o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Amém? Aqui Jesus é batizado e a palavra vai dizer que ele foi conduzido ao deserto. E aqui é mais um ensinamento para o nosso dia. Se você acha que não vai passar por batalha, se você acha que não vai passar por coisas, dificuldades nesse mundo, não faz sentido você ir lá para o Salmo 91 e querer aplicar aquela oração de noite na sua vida. Porque aquela oração diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Ei, você está mesmo declarando que na vida terá muitas aflições, mas não vai temer porque tem quem? A presença. E o que a palavra nos diz hoje, que muitas vezes o Espírito nos conduz a este deserto, a este lugar de angústia, de aflição, a esse vale de sombra da morte, para que a gente seja forjado e a nossa fé seja reabastecida todos os dias. Porque é exatamente nesses lugares de tormento, de tortura, de dor, de angústia, de provações, é que nós somos forjados.
É ali que a gente aplica a nossa fé de todo o nosso coração. É ali onde a gente diz, ou eu tenho Deus no coração ou eu não tenho. É no momento do tormento, da angústia. E a palavra vai dizer que Jesus ficou 40 dias dando exemplo de que estar no vale da sombra da morte é um caminho que o homem não pode estagnar, parar. É que ele deve caminhar, entendendo que está embaixo da sombra do Onipotente, que nem o mal te sucederá. Amém? Mas precisamos entender algo grande. Se nós não tivermos firmado na palavra, lembra do Salmo 91 lá? Volta lá se não lembra. Se nós não estivermos firmados na palavra, se nós não estivermos no esconderijo do Altíssimo, habitando na presença dele, nós não conseguiríamos crer nisso. Nós cairemos nas tentações, porque o diabo é astuto. Ele conhece a Bíblia muito mais do que qualquer ser humano nesse mundo. Ele conhece ela. Ele sabe exatamente o que está escrito e ele quer nos confundir. Mas aquele que habita, que come deste pão, não terá fome, porque vai entender que nem só de pão vive o homem. Quando eu digo isso, Jesus é mais uma vez testemunha e nos testifica de que é possível sim. Olha o que vai acontecer aqui. E sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, naqueles dias ele não comeu nada, mas ele teve fome. Ei, estar no vale da sombra da morte não significa que é o seu fim. Você vai desejar estar num lugar de conforto? Vai. Você vai desejar ter o melhor da terra? Você vai. Você vai desejar não viver aquilo ali? Você vai. Jesus não queria viver aquilo. Jesus teve fome, mas ele resistiu. Ele prevaleceu, ele permaneceu porque ele estava na sombra do Onipotente. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Havia uma habitação ali. Amém? E quando a gente vê Jesus respondendo a base da Escritura, da Bíblia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus responde, está escrito. Amém? Se a gente continua com a Bíblia aberta, lá no Salmo 91, achando que aquilo vai resolver os nossos problemas, nós nunca vamos viver o que isso aqui está acontecendo. A leitura da Bíblia é a luz na nossa vida. A leitura da Bíblia vai arrancar as escamas dos nossos olhos. A leitura da Bíblia vai nos levar à habitação do Altíssimo, ao arrependimento, vai nos confrontar, vai nos corrigir, vai nos levar ao arrependimento, vai nos levar a descer as águas e nascer uma nova criatura, vai nos levar a recebermos o Espírito Santo e vai nos levar à habitação do Altíssimo e a vencer todas as tentações. É assim a palavra de Deus. Amém? E eu creio que esse deserto que você está passando, essa luta aí que eu sei que você está enfrentando, você não chegou aqui à toa, você não veio aqui à toa, você não veio por acaso. Esse vídeo não chegou por acaso aí até você. É Deus te conduzindo a este momento aqui de arrependimento, de fé, de palavra e de resistência. Aquele que tem Cristo vai resistir, ainda que na dor. Gente, nós somos forjados na dor. Nós somos forjados na dor. Amém? Não se esqueça disso. Não se prenda às coisas desse mundo. Não se prenda à fome pelos bens desse mundo. Viva a base da palavra e você verá a glória de Deus. Amém? Eu quero muito que, se você não assistiu os outros anteriores, você assista para entender o que está acontecendo aqui, o que isso significa para nós. Então eu apelo mais uma vez, você que não tem uma aliança com Jesus, você que ainda não se arrependeu das coisas que cometeu, talvez você tenha medo, talvez você ache que não merece perdão, talvez você ache que é indigno da presença do Senhor. Deixa eu te falar, não é você que vai decidir isso, não é você que tem o poder para essa decisão. Pare de se sabotar. Pare de se autodestruir, de se automutilar. Venha para Cristo arrependido. Venha, peça força ao Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo. Eu creio que Ele vai te conduzir a Cristo.
E lá você vai poder mostrar ao Senhor que está arrependido. Ele vai dizer, perdoados são os teus pecados, porque Deus só quer que a gente se arrependa. Amém? Assim como Jesus deu testemunho mais uma vez lá na cruz. Perdoados estão os teus pecados. Ainda hoje você estará comigo no reino dos céus, com o meu Pai. Ele tem esse poder. Nós não. Nós não podemos nem nos condenar ao inferno, gente. Só Ele faz isso. Aqueles que não se arrependem, infelizmente. Mas não esqueça de que Jesus, Ele anseia pela tua presença. Amém? Então, que você hoje tome essa decisão de voltar para Jesus. Escreva aí no comentário, eu te aceito, Jesus, e te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Me arrependo dos meus pecados. Mas faça essa oração aí também, no seu íntimo, e seja verdadeiro. Amém? Seja verdadeiro. Deixe aqui também seus pedidos de oração. Envie essa mensagem para alguém. Faça a sua parte. Amém? Eu creio que tem muitos necessitados de ouvir essa mensagem. Deus é poderoso e Ele conhece os corações e Ele sabe quem quer permanecer, quem quer ajudar, quem quer colaborar com o Reino. Eu creio que você é uma dessas pessoas. Então, nessa hora, eu clamo ao Senhor e peço, em nome de Jesus, que Ele te visite. Senhor, nessa hora eu entro na Tua presença como intercessora. Quero interceder pelas causas do Teu povo que está aqui. Causas essas que eu não sei, mas o Senhor sabe. Problemas esses que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Problemas esses que eu nada posso fazer, mas o Senhor pode. É por isso que no Senhor eu clamo, busco. E é a base da Tua palavra, Senhor. Eu creio que o Senhor é Deus provedor de todas as coisas. E que a nossa entrega, a nossa renúncia, o nosso arrependimento vai gerar frutos em nossas vidas. Então que haja cura em quem está enfermo. Que haja restauração nos que estão quebrados. Nos relacionamentos quebrados. Nas famílias desunidas. Que haja um renovo para o que está cansado. Que haja uma alegria abundante para o que está depressivo. Que haja paz para o que está angustiado. Que haja provisão para o que está necessitado. Que haja cura para o que está enfermo. Que haja libertação para o que está perdido. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço porque Tu és bom, justo, santo e fiel. E que a Tua justiça venha sobre nós. Que não seja o meu desejo, mas seja o Seu a se cumprir, Pai. E que essa palavra possa alcançar corações e pessoas venham se converter ao Senhor, voltar para casa, voltar para a Tua presença e se arrepender dos seus falsos caminhos. Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e você já sabe o que fazer. Te espero amanhã em nome de Jesus. Tchau, tchau.